Tenho apenas 5 minutos nesta comunicação, mas não poderia deixar de ocupar a tribuna, porque nós estamos agora diante de um dilema de concluir aqueles compromissos que foram acertados entre o Poder Executivo e também os caminhoneiros, que estão apreensivos, evidentemente, não há nenhuma surpresa em relação a isso, porque é preciso cumprir com a palavra empenhada. Mas eu venho aqui trazer de novo aquilo que nessa tribuna eu falei insistentemente, sobre previsibilidade. Mas hoje o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o trabalhador brasileiro, que o prestador de serviços brasileiro recebe em reais o seu salário e tem os preços de um dos insumos mais importantes da economia, que são os combustíveis, precificados em dólar. Eu queria que fosse o inverso, senadora Lídice da Mata, que o salário fosse em dólar e os preços em reais. Mas não é dessa forma. Então, exatamente essa distorção entre a renda do trabalhador, a renda do prestador de serviço, seja de uma diarista, seja de uma manicure, seja de um motoboy que faz o serviço de entregas, de qualquer pequeno e médio empresário, ele é em reais, porque ele trabalha e recebe pelo serviço em reais. Mas os combustíveis seguem uma linha e uma lógica de mercado internacional, que são produtos precificados em dólar. E aí vem a imprevisibilidade em relação a reajustes praticamente diários depois de uma fase em que os subsídios pesados concedidos à Petrobras no governo passado chegou à bagatela entre 2011 e 2014 de 89,5 bilhões de reais. Vou repetir. 89,5 bilhões de reais foram os subsídios dados no período de 2011 a 2014 à Petrobras. Isso foi imposto à companhia, mas pago por quem? Agora, pelos caminhoneiros, pelo cidadão, por toda a sociedade brasileira. E, veja só, para se ter uma ideia, na média, a Petrobras queimou 22,3 bilhões por ano no seu caixa com esses subsídios. Para ter uma ideia comparativa, o que significou esse valor? Quase o mesmo valor pago pelo Bolsa Família, o principal programa social do governo, que era de 24 bilhões de reais por ano. Simples assim. Portanto, e também nessa política de imprevisibilidade com reajustes diários dos preços dos combustíveis, agora apenas para a gasolina, porque do diesel está havendo uma previsibilidade de um espaço maior para reajustes, é exatamente para lembrar que a gasolina, lá em Porto Alegre, senador Lazier Martins, a nossa capital bonita e querida e amada, a gasolina subiu 17 vezes a inflação de maio. 17 vezes a inflação de maio. Em Porto Alegre, o IPCS até desacelerou, puxado por energia e alimentos. No entanto, a gasolina liderou o ranking de pressões de alta, com elevação de 2,65%. O aumento ficou bem acima da média nacional e quase 17 vezes a inflação do período na capital gaúcha, que foi de 0,16 pontos percentuais. É exatamente essa imprevisibilidade no preço. Não precisamos mudar a política de preços, senador João Alberto, mas não aumentar todo dia, porque o caminhoneiro sai, ou o prestador de serviços, enchendo o tanque a um preço. Ele caminha ou anda um dia e meio, para no posto, novo reajuste, mas ele já recebeu uma parte do frete, porque ele fez um contrato. E que previsibilidade é essa para quem vai pagar a conta e que vai receber em reais o seu serviço, mas o preço está cotado em dólar. E é exatamente por isso e pela carga tributária que temos na área dos impostos que o preço do combustível da Petrobras no Paraguai é mais barato que aqui, porque lá não tem imposto. Lá não tem imposto, não tem ICMS, que sobre o diesel no Rio Grande do Sul é 17% e a gasolina é quase 30%. Só de imposto o percentual que entra nessa situação. Então, eu quero reafirmar aqui a necessidade de uma previsibilidade para que a sociedade esteja pagando um alto subsídio, que para os caminhoneiros, altamente merecido, eles trabalham com óleo diesel. Mas aí também vem uma outra contradição. Hoje o comentarista Hélio Schwartzman lembra muito bem. Lá no período de 2015, houve um subsídio para a compra de caminhões, veja que ironia do destino,
para a compra de caminhões. O subsídio total foi de 34 bilhões de reais. Então, houve uma super oferta de caminhões e tem hoje caminhoneiro, claro, por conta da defasagem dos preços, ele está vendendo o caminhão porque já não consegue mais trabalhar. Eu tenho um caminhoneiro aqui de Louisiana, que foi no meu gabinete, tinha 3 caminhões, empregava 3 motoristas, aliás, 2, porque ele trabalhava num, e ele teve que vender os 2 caminhões e 2 motoristas ficaram sem emprego. Ele teve que trabalhar com o único caminhão que lhe restava. Então, eu quero trazer esses temas aqui para saber que nós temos que... A sociedade precisa discutir urgentemente a questão dos subsídios, alguns setores que são privilegiados e a responsabilidade governamental. Por isso, apoiei aqui, senador, e lhe agradeço, apoiei aqui a PEC do teto. Porque o que foi a PEC do teto, senão um freio numa gastança irresponsável que tivemos ao longo do tempo, com os subsídios que chegaram aqui nesse cálculo do prezado Hélio Schwartzman, em 15 anos. 15 anos. Sabe quanto chegou o total de subsídios em vários setores? 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais foi o montante de subsídios concedidos em sucessivos governos, em 15 anos, pela sociedade brasileira que paga essa conta, o que dá em torno de 60% do produto interno bruto em subsídios. A sociedade cansou de pagar a conta. E especialmente, senadora Liz, é a classe assalariada que sustenta a classe privilegiada. Essa distorção grave social e econômica do nosso país é que precisa ser enfrentada de uma vez por todas. E eu acho que a hora disso é a eleição deste ano. Não há outro caminho. Na democracia, senador João Alberto, a democracia pressupõe que a decisão vai ser a eleição e por isso o eleitor tem a consciência de fazer escolhas para que não se tenha mais a sociedade que pagar uma conta tão salgada e que o trabalhador brasileiro continue recebendo em reais, mas também que os preços sejam precificados em reais e não em dólar, como é hoje, cometendo uma injustiça social, uma injustiça econômica e também uma grave distorção numa economia paternalista demais, como é a nossa. O Estado inchou demais e a sociedade cansou de pagar pesada carga tributária e receber de volta péssimos serviços quando não recebe serviços. Basta ver a área da saúde e a área da segurança. Muito obrigado, presidente.